Então tá bom, amado. E louvado seja Deus. É sobre isso, é sobre o Senhor, é sobre o tratar do Senhor na nossa vida. Pronto, gente, gravação ativa, podemos começar. Bom dia, Magda e Antônio, que entraram depois. E hoje a gente vai continuar aqui com os estudos das mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma escrava, que é a escrava de Naamã, que inclusive não é citado o nome dela, né? Não tem muitas citações, mas o pouco que é falado dela, a gente pode aprender um monte de coisa, né? Vários aprendizados, vários insights, uma pessoa que inspirou, né? Sempre falo que se tem um personagem lá na Bíblia, é porque é importante. Se esse personagem está lá, é porque tem algo para a gente aprender. Bom dia, Maria e Lu, saudade, quanto tempo. Então, hoje nós vamos falar, para Lu que não é todo dia que está aqui, nós estamos fazendo um estudo das mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai estudar a escrava de Naamã. E é uma história muito legal, porque ela fala muito sobre perdão, né? Sobre você ser luz na vida do outro, mesmo quando essa pessoa ela faz algo para você que não é legal, mesmo quando ela te magoa. E a gente sabe que é difícil esquecer o que acontece no passado, né? Nem sempre é simples a gente esquecer o que passou. E Deus, ele nos dá diversos exemplos de mulheres com histórias difíceis, mas que mesmo assim, ele usou cada uma delas de uma forma muito especial. E só realmente quando a gente tem um relacionamento com Cristo, né, verdadeiro, isso nos dá uma força, né, para enfrentar o passado, para a gente conseguir, assim, ressignificar, que a gente muitas vezes sozinho não consegue, né, mas quando você está nesse relacionamento com Cristo, tudo muda, porque ele remove a culpa, ele alivia a dor, ele nos santifica. Então a gente tem, quando a gente não está sozinho sabendo lidar, a gente pede ajuda do alto e a gente tem, né? E é poderoso. Então vamos entrar aqui na história, né? Dessa escrava, que apesar dessa história ela ser bem curtinha, porque tem poucas citações na Bíblia, né? Então ela é uma história curta, apesar dela ser curta, ela é um exemplo claro de como Deus pode nos ajudar a superar o nosso passado. E as experiências que essa jovem teve, né? A jovem menina, e Naamã, quem foi Naamã, né? Ele foi um comandante do exército da Síria. E a gente vai encontrar alguns relatos sobre essa história lá em 2 Reis. Então, quem puder abrir lá, livro de Reis, 2 Reis, a gente vai ler o capítulo 5. Tá lá de 1 a 19, que tem aqui essa... De 1 a 19? De 1 a 19, exatamente. Mas não são todos que a gente vai ler, tá? Mas quem puder já quiser ir abrindo, para já ir acompanhando junto. Os meus cabelos estão tudo doido. Então vamos lá. E lá, então, né, é mencionado o nome dessa menina, dessa escrava. E se a gente for pensar, né, nossa, uma escrava tá lá na Bíblia, né? A gente, às vezes, infelizmente, às vezes a sociedade se preocupa muito com cargos, o que você faz, parece que isso é relevante e importante, né? Só que a gente sabe que para Deus não importa o lugar que você ocupa, não importa, né? Em que lugar que você ocupa na sociedade, o que realmente Deus vê é o nosso coração. Então, não importa se ela era escrava, se ela era rainha, ela vê Deus vê o coração, né? E ela como uma escrava, que talvez para algumas pessoas pode colocar como uma pessoa não relevante, mas para Deus sim porque Deus viu o coração dessa garota, Deus conheceu a fé dessa garota, e apesar de ter poucas informações sobre ela, ela servia a esposa de Naamã. E aí a gente vai ler agora um trechinho, para a gente ler aqui mais da história dela, né, conhecer a história dela, lá em 2 Reis, capítulo 5, a gente vai ler do 2 ao 3. Alguém está aberto aí, se alguém quiser ler? Se alguém tiver fácil aí, enquanto eu tomo um golinho de água. 2 Reis 5, de 2 a 3.
Então, bora lá. Ninguém se manifestou, vou eu mesma ler aqui, ó. Eu leio, Maiara. Lê? Então, show. Ótimo, Lu. 2 Reis 5, né? 5, de 2 ao 3. Tá. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Até o 3? Não, é perfeito, isso aí mesmo. Tá certo. Okay. Então, aqui, né, a gente está falando aqui, né, da esposa de Naamã e de Naamã. Então, assim, ele... peraí, cadê aqui? O que acontece? Ele tinha lepra, né? Então, apesar de ele ser lá um comandante do exército da Síria, né, uma pessoa importante, mas ele tinha lepra. E aí, então, isso era um grande problema na vida dele, né? E essa garota, ela se lembrou, né, essa escrava, ela se lembrou lá do profeta que tinha lá na cidade dela na época. E a gente vai contar aqui um pouquinho, a gente já vai voltar aqui nesse trecho da história, mas vamos contar aqui um pouquinho como que ela chegou ali, por que ela é escrava deles, né, como que tudo aconteceu. Então, assim, aconteceu um ataque, né, de soldados inimigos, e durante esse ataque, essa menina, ela tinha sido capturada e ela tinha sido separada de sua pátria. E na Bíblia, ela não nos dá nenhum indício para onde foi a sua família depois desse ataque. Então, a gente não sabe se realmente lá o exército acabou matando a família dela, não tem esse relato, né? Mas ali fala que ela foi levada, né? E ela foi tirada de tudo que lhe era familiar, né? Imagina, saiu da sua família, saiu da sua cidade, e ela teve que aprender a viver um novo modo de viver, né? E sem dúvidas não deve ter sido fácil. Imagina você nova, pelo que cita, assim, né? Parece que ela era nova, sem sua família, numa outra cidade, mudando toda, né, sua rotina, cultura, né? Tudo diferente. Então não deve ter sido fácil. A gente pode imaginar o quanto deve ter sido, o quanto deve ter sentido a falta da sua casa, do seu lar, né? Do que ela já estava acostumada. E aqui no estudo, ele até fala, né? Vamos nos colocar no lugar dela, né? E pensar sobre tudo tudo que ela teve que passar. Como que a gente teria reagido frente a tudo isso, né? Como que a gente teria reagido frente à enfermidade desse patrão? E a gente realmente tentaria ajudar, porque ela, ali no que a gente leu, né? Quando ela ficou sabendo ali que ele tinha lepra, o que ela disse? Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. E aí, o que assim, é muito bacana, porque imagina, uma garota que foi levada, muito possivelmente poderia estar com um coração totalmente rancoroso, e aí, talvez uma atitude mais comum seria o quê? Tomara que morra, né? Porque às vezes você tá rancorosa, você quer que deseja o mal do próximo. Mas essa garota não. Essa garota, apesar de ter vivido tudo que ela viveu, o que ela fez? Ela tentou ajudar, né? Ela profetizou ali, de uma certa forma, uma bênção, né? Trouxe uma luz ali para a situação da doença ali, né? De Naamã. E como que nós teríamos reagido, né? Isso é uma pergunta aqui que o estudo traz aqui, essa reflexão. Como que nós teríamos reagido? Será que a gente realmente tentaria ajudar? Será que a gente realmente demonstraria um interesse genuíno em ajudar essa pessoa? Uma pessoa que, assim, que até então, aparentemente, não tinha feito nada de bom para ela, que ela poderia estar com o coração muito rancoroso, né? E foi preciso ter confiança total em Deus para ter a coragem de informar a sua senhora sobre o profeta que poderia ajudar Naamã com as lepras. O que será que essa menina viu ou ouviu que lhe trouxe tamanha confiança em Deus e o seu profeta? Né? Isso não tem muitos relatos também, mas o que será, né, que ela ouviu? E aí a gente vai ler aqui, ó, uma pessoa respeitada.
Quanto respeito essa menina escrava adquiriu no lar de Naamã para dispor-se a ouvi-la. Porque às vezes, né, a gente fala algo, mas assim, se ouviram ela, porque de alguma certa forma ela demonstrou algo que chamou a atenção, né? E por que ela tinha tanta certeza de que Naamã poderia ser curado? Né? De onde será que ela tirou toda essa certeza? Onde ela alcançou tanto discernimento espiritual, sendo tão nova, né? Porque nesse relata que ela era uma garota, né? Uma garota jovem. E aqui no estudo ele faz algumas perguntas que ele fala, talvez, na verdade, as mais importantes perguntas seriam o seguinte: como reagiriam os nossos filhos atualmente, se precisassem enfrentar alguma situação tão hostil? Será que estamos ensinando nossos filhos como Deus ordena? Né? Que então são perguntas que eu vou jogando aqui para a gente ir refletindo, né? Porque o que eu gosto bastante desses estudos é que cada história, né, que a gente traz aqui, cada mulher, a gente aprende algo. E a gente pode, é importante a gente parar, refletir, como que eu posso aplicar isso na minha vida, né? Aquelas que tiveram algo bacana para a gente aprender, como que eu aplico isso? E aquela que fez algo que não foi bacana, que a gente siga como exemplo, né? Como que, se eu estou fazendo isso na minha vida, como que eu posso tirar isso da minha vida? Então, são perguntas para a gente pensar aqui, né? Então, como que reagiriam nossos filhos numa situação como essa, né? Nós, como pais, como que a gente está ensinando, estamos ensinando nossos filhos como Deus nos ordena? Como família, quanto tempo a gente se dedica para recordar o que Deus tem feito para nós? E se os nossos filhos fossem submetidos a situações difíceis, como essa garota foi submetida, eles poderiam oferecer exemplos do poder de Deus? Né? Perguntas para a gente refletir aqui hoje. E a Bíblia, ela não fornece os detalhes, né, sobre como essa jovem escrava disse, mas nem sobre as perguntas de Naamã. Somente nos diz que Naamã ouviu suas palavras. Lembro sobre a cura de lepra de Naamã em 2 Reis, no capítulo 5. E ele foi de encontro, então, né, ele acabou indo de encontro a esse profeta, que o profeta é o Eliseu, que a gente já citou aqui em alguns estudos, que o instruiu o que deveria fazer. E ele foi completamente curado, que é uma história bem famosa, né? E para confirmar tudo que isso realmente aconteceu, Jesus se referiu a essa história lá no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 27. Que aí ele diz o seguinte: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E aí a gente vai entrar aqui no desfecho, aqui, pensamentos finais, para a gente depois poder abrir, conversar. E hoje está a sala cheia aqui, né? Que coisa boa. E, bom, se essa jovem ela tivesse escolhido se irar e guardar o ressentimento e a amargura contra os seus captadores, essa história não teria acontecido. E você se sente, agora uma pergunta para a gente aqui, você se sente ressentido por alguma má experiência durante a sua infância, durante a sua adolescência ou na sua vida adulta? Né? Porque a gente guardar más ressentimentos só vai fazer mal para a gente, né? Se alguém tivesse o direito de culpar a Deus pelo que ia acontecer, essa jovem o teria, mas ela não fez. E tem uma passagem muito poderosa em Provérbios, né? Provérbios é o livro ali considerado de sabedoria, né? Que Salomão escreveu, maravilhoso, tem muitos ensinamentos poderosos. E lá em Provérbios 11, 25, ele fala que a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. E aqui essa garota se mostrou uma alma generosa, né? Porque quando você libera uma pessoa, ela é chamada de prudente do reino. Quando você é generoso, você aumenta o seu autogoverno. Você não fica, né, como vítima. Uma generosidade, ela ativa o perdão. E ela aumenta, inclusive, a nossa prosperidade. Né? Quando a gente não perdoa, tudo trava. Então, a gente precisa ter essa generosidade, né? E lembrar lá o que já diz lá em Provérbio. A alma generosa
prosperará. A generosidade, ela ativa o perdão, ela aumenta a prosperidade. E essa jovem, ela ensina a gente que a gente pode escolher. Eu posso escolher ficar guardando ressentimento, porque, né, na história dela, ela foi tirada da família dela, foi tirada da cidade dela, foi levada para viver como escrava, num contexto completamente diferente, uma garota nova, então ela poderia guardar esse ressentimento, essa ira, essa, né, talvez raiva, enfim, que quer que ela sinta, ela poderia. E ela poderia, guardando isso nas atitudes dela, ficar cultivando isso, mas não. Ela preferiu ali ser luz na vida ali de Naamã, né? Dando ali uma sugestão ali de ela ir conhecer o profeta, e ele ter ido conhecer esse profeta mudou toda a história dele, curou a doença dele, né? E nós também precisamos pedir a Deus que nos ajude a esquecer as coisas do nosso passado, que hoje ainda nos afeta, né? Às vezes a gente fica guardando histórias ali. Eu sei que tem histórias, né, que não são fáceis, coisas que pessoas fazem que não são fáceis. Tanta gente, eu faço muito curso, né, imersões, assim, já fiz muitos cursos de você passar 2, 3 dias em imersão, e aí entra naqueles processos de fazer exercício de meditação, que é muito poderoso, né? Eu já fiz alguns com o José Roberto Marques, que ele usa muito a meditação, a auto-hipnose, e tem exercícios que ele faz ali de você ressignificar, de você voltar no seu passado, relembrar a sua história. E você vê tantas histórias, né, de pessoas que foram abusadas, às vezes abusadas pelo seu pai, por parentes. Cada história, assim, muito, muito, muito delicada. Mas nós também precisamos pedir a Deus que nos ajude a esquecer o nosso passado, né? Talvez eu não usaria a palavra esquecer. Aqui no estudo ele fala a palavra esquecer, mas eu não usaria a palavra esquecer. Eu usaria a palavra ressignificar. Porque, na verdade, o esquecer, a gente não tem como pegar uma borrachinha, apagar, né? E falar, isso aqui não existiu na minha vida. Não, isso aqui existiu na sua vida, mas é o que você faz com isso aqui? Qual é a história que você conta da sua história? Então, a gente pode relembrar daquela história, mas com outro olhar. Relembrar daquela história, mas sem a dor, né? Relembrar daquela história, tirando os aprendizados, relembrar daquela história, falando, a partir disso que eu vivi, o que eu vou fazer de diferente? A partir disso que eu vivi, o que eu nunca mais vou fazer? A partir disso que eu vivi, o que eu aprendi? A partir disso que eu vivi, o que eu amadureci como ser humano? Então, eu diria para a gente pedir para Deus nos ajudar a ressignificar a nossa história. Pedir para Deus tirar o sentimento que está lhe doendo. Pedir para Deus nos dar sabedoria para a gente ter um novo entendimento daquela história. Não olhar para o passado com aquela dor, mas olhar para o passado e falar, ok, eu sou grata até por isso que me aconteceu, porque se isso me aconteceu, eu sou quem eu sou hoje. É justamente por isso que me aconteceu que eu cresci e amadureci. Né? Tem tantas histórias lindas na Bíblia, se a gente pegar a história de José do Egito, né, uma história linda que a gente vê de uma pessoa que também tem esse espírito aqui de uma alma generosa, e ele prosperou, né? Uma pessoa que olhou para trás e o que ele podia aprender com que ele viveu, várias situações de injustiça, várias situações que ele não deveria passar, assim como nós, tem vezes que a gente vive situações de injustiça, que olhando a gente fala assim, realmente é injusto eu passar por isso, eu não deveria passar por isso, eu não mereço passar por isso. Mas se Deus nos permitiu passar por isso, é porque tem um aprendizado ali. É porque aquilo ali vai te fortalecer, vai te tornar mais forte, vai te tornar mais corajosa, vai te tornar mais pronta para o próximo nível, mais pronta para a próxima fase. E assim como José do Egito precisou passar por tudo que ele passou, para ele entrar na história da forma que ele entrou, para ele fazer o que ele for feito, o que ele fez, nós também, que a gente possa olhar hoje para o que a gente passou com um olhar diferente, com um olhar de ressignificar. E a gente precisa aceitar a ajuda que hoje Deus nos oferece, né? Quando a gente não consegue sozinha, aqui nessa história, essa garota,
talvez ela já era algo meio natural dela, né, de conseguir olhar de uma forma mais, com uma alma generosa, sem trazer o rancor, né, o rancor ali do que você viveu, sem desejar o mal do outro, só porque ele fez mal a você. Mas quando a gente não consegue, a gente tem que aceitar essa ajuda de Deus, né, que Deus nos oferece. Jesus já pagou por todos os nossos pecados, já está tudo pago. E se nem Deus, que é Deus, nos julga, por que a gente quer julgar a vida do outro, né? E desse modo, podemos ser mulheres através das quais Deus poderá trabalhar e mostrar ao mundo seu amor, poder e graça. Mulheres e homens, né? Que Deus poderá mostrar o seu amor, o seu poder e a sua graça. E devemos aceitar a vontade de Deus e a maneira que Ele age em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele escreveu lá no livro de Filipenses, lá no capítulo 3, 13 e 14, eu vou ler aqui para vocês, então aqui ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que lindo, né, esse versículo. E algumas vezes podemos nos sentir aliviadas se esquecermos das dores, desilusão e amargura da nossa vida. Leia as suas anotações para o Pai Celestial. Peça-lhe que limpe da sua memória as coisas negativas. Eu acrescentaria aqui que ressignifique, né, essas coisas negativas e que lhe ajude a seguir adiante. E lá no livro de 2 Coríntios 5,17, ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, que a gente possa hoje, né, independente do que fizeram comigo, que eu sempre possa ser luz na vida do outro, porque eis que tudo se fez novo, o que passou, passou, né, o que passou, passou. E, bom, aqui a gente já está com o tempo já ficando já mais apertadinho. Então, essa história, achei uma história muito bacana, né? Uma garota que são poucas citações dela lá, mas que traz ali aprendizados para a gente. E um dos aprendizados muito forte aqui, para mim, né, é essa questão do perdão, da gente poder ser luz na vida do outro, mesmo quando alguém te maltratou, mesmo quando alguém te magoou, mesmo quando alguém te fez um mal. E o perdão, né, só para a gente fechar aqui, queria falar um pouquinho mais sobre isso, que eu senti que esse estudo veio muito para esse lado aqui de perdão. E quando a gente escolhe perdoar, a gente escolhe não viver mais com aquele sentimento, né? Porque às vezes a gente confunde, a gente acha que o perdoar, eu vou isentar a pessoa das consequências do que ela fez. Não! A pessoa, o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, o que a pessoa fez, ela vai viver as consequências do que ela fez. Mas o perdão é você se desconectar da dor, né? É você se desconectar daquele sentimento. E a falta de perdão é optar pela dor. Então, que a gente, nessa manhã, nesse dia de hoje, a gente opte por não, eu não quero mais viver essa dor. E a gente escolha soltar. E uma coisa que, né, refletindo aqui, por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de perdoar, né? Por que às vezes a gente fica, né, tão preso em alguma história, tão difícil ali ressignificar aquilo e transmutar e bola para frente? Mas muitas vezes a gente tem síndrome de Deus, né? A gente acha que a gente, né, temos o poder ali de julgar alguém, e a gente não tem o poder de transformar um erro em acerto, e a gente se nem Deus fica julgando, né? Se Jesus já foi lá e já resolveu, já pagou por todos os pecados, então quem somos nós? Não faz sentido a gente querer se pôr nesse posicionamento de julgar, independente do que a pessoa fez.